Muito bem. É, essa é a nossa, quer dizer, com o Intercity BH Expo já é a nossa quarta aula, na verdade. A gente já vem começando, vem gravando, vem fazendo, já é a nossa quarta aula. E só para lembrar que eu compartilhei com vocês aí os links, né, das aulas, de muita coisa que foi dito e dicas que eu acho que no dia a dia vai facilitar muito a vida de vocês. Então, eu vou dar como sugestão para ficar mais fácil a fluidez da nossa aula, pegar os primeiros 20 minutos, 30 minutos, para tirar dúvidas, porque e alguns questionamentos que eventualmente vocês tenham do ponto de vista do processo da aplicação do Trello, o conceito, ou o que vocês acham que é mais importante. Em resumo, onde é que está doendo? Onde é que está pegando? O que está incomodando vocês ou aquilo que eu possa tentar ajudar? Não tenho resposta para tudo, mas dentro do que for possível, até onde eu fui, eu posso compartilhar. Dali para frente, pode ser que eu não saiba e a gente tenha que buscar informações a respeito. Alguém quer puxar a fila? Não? Todo mundo sabe tudo. Então, podemos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Deu tudo certo. Todo mundo, vou poder chamar o ponto de todo mundo, né? Mandar compartilhar a tela e fazer um exercício e que está todo mundo sabendo tudo. É isso? Ronaldo, Hum. o Trello é uma ferramenta nova, né, para a gente. E eu gostaria de saber o que pode ser colocado nele e o que não pode. Essa é uma dúvida que eu estou em relação ao meu setor. Ok. E é uma pergunta muito pertinente e talvez, não estou querendo puxar a sardinha para o seu lado, não. Talvez a pergunta mais inteligente até agora. Mas já puxando, né? Primeiro, o Trello não é um depositório. O Trello não tem como função um depositório. Existem algumas áreas que se utilizam do Trello como um depositório, como apoio à operação do dia a dia. Vou dar exemplo. Controladoria. Controladoria tem uma estrutura de determinadas listas que são estruturas iguais, similares, iguais, na verdade, a todas as operações da área de controladoria. Então, se eu entrar na lista 10, a apresentação de resultados vai ser a lista 10, a apresentação de resultados para todos os hotéis. Então, isso é uma coisa bacana, porque se você sai, se o Nelson sai, se a Petrina sai e vai para um outro hotel fazer um trabalho específico, quando chegar lá, entra no Trello, já sabe exatamente onde está, exatamente tudo. Ou seja, vou prestar contas, como é que foram as contas anteriores, como é que foram os relatórios anteriores. Eu tenho lá um depositório de memória daquilo que eu preciso ter ali para fazer com que o meu departamento tenha uma fluidez e um acesso a essa informação de maneira rápida e objetiva. Em recursos humanos também acontece a mesma coisa. No TAG acontece a mesma coisa. Você tem uma área do TAG que tem lá uma série de procedimentos, tem uma série de acessos que você pode ter a dados, que são dados importantes para que todos tenham acesso. Então, é mais fácil você colocar num lugar só, em especial quando eu falo de recursos humanos e tag de todos os hotéis, são dados e informações que todos podem acessar aquela área. Não obstante a isso, o Trello é muito pessoal. Como assim? Vou dar um exemplo. Você tem lá a área de controladoria e finanças, mas a Ana Mota vai ter o Trello dela, a área de trabalho dela. E a área de trabalho dela só pode ter acesso, estou falando profissionalmente, né? Só pode ter acesso se for um par seu e um superior a você, hierarquicamente.
ninguém inferior a você hierarquicamente, subordinado a você hierarquicamente. Por quê? Porque certas tratativas que você vai levar a cabo na sua área específica de trabalho, ok? Na Mota, ela é especificamente, é privativa. Eu dou sempre esse exemplo no seguinte: você convida todo mundo para visitar o seu quarto em casa? Não. Eu só visito, só convido quem eu tenho intimidade, né? Ou quem possa me conhecer de uma forma plena. E não é o caso aqui. Aqui você convida as pessoas que são as pessoas que possam ter acesso à sua área e que vão te ajudar a desenvolver o seu trabalho e que você possa trocar, eventualmente, tarefas com essas pessoas. Então, observe, você tem uma área institucional, controladoria de finanças, e você tem a sua área pessoal, onde entra um processo de não ser um depositório e de ser única e exclusivamente um gerenciador de tarefas. Ou seja, entra uma tarefa, eu seleciono essa tarefa, eu capto, né, essa tarefa, não importa qual seja, deixo na minha caixa de entrada. Ao chegar no computador, ao chegar em algum lugar físico, que eu posso alimentar através do smartphone, por exemplo, eu posso ter o Trello baixado no meu celular, vá à loja do seu smartphone, que é Android ou iOS, você vai ter lá o appzinho do Trello, que você se loga com o mesmo e-mail que você se loga aqui no seu computador, e lá você tem a caixa de entrada. E na caixa de entrada, a ideia, o conceito é que você coloque tudo, absolutamente tudo, que entre ali no seu dia a dia, né? Olha, aqui eu preciso mandar não sei o que para Angra dos Reis, preciso falar com o William Takashi sobre o contrato, preciso falar com fulano de Louveira, que tem lá o apartamento tal, não sei o quê. Ou seja, tem uma lista de tarefas que eu fui colocando ao longo do dia, da manhã, do período que eu não estou no computador, eu estou alimentando através do app na caixa de entrada coisas que eu vou ter que fazer. No momento oportuno, eu vou sentar frente ao laptop, ao computador, e vou ver em tela grande aquilo que eu coloquei como alimentei aquela caixa de entrada, aquela lista de tarefas, digamos assim. Uma vez definida qual é a tarefa, ou eu faço, ou tem até a regra do David Allen dos 2 minutos, né? Não sei se vocês já leram. Se demorar menos de 2 minutos, faça agora, né? Então, tem algumas dicas de gerenciamento de tempo. Muito bem, eu pego essa tarefa. Se é uma ação minha, eu passo para a lista de ação, trabalho isso, coloco um prazo, um deadline. Se eu passei para Ana Mota e estou esperando a resposta dela, eu deixo na lista esperando resposta. Tive a resposta, deu tudo certo, fechou o assunto, eu deleto o cartão. Eu deleto o cartão, eu saio do cartão, eu deleto o cartão. Acabou a tarefa, acabou a função. A tarefa no Trello, ela é tão perecível quanto um apartamento para nós em hotelaria. Passou aquele dia, passou aquela hora, acabou, já é próximo. É outro dia, é outra coisa, ele é perecível, literalmente. Então, a tarefa feita, você pode já imediatamente deletar a tarefa. Então, observe, o que você não pode pôr no Trello depende em que área você está falando e do que você está dizendo efetivamente. Porque, primeiro, é uma hierarquia de estar nesse ambiente do Trello. Quem vai estar com você, Ana? Vai estar o Nelson, vai estar a Petrina, vai estar o Acácio, ok? Mas é uma área que compete a você, e ao Acácio, e a Petrina, e ao Nelson, por exemplo. Estou dando aqui exemplos departamentais para ficar mais fácil o entendimento de todos, ok? Para deixar bastante definidos os papéis que são importantes para cada área de trabalho. Agora, a Cris, a Ana Clara, a Lígia, não tem nada a ver com o seu departamento, não tem nada a ver com a sua área de trabalho, Ana Mota, porque absolutamente você, por exemplo, eventualmente na sua função, possa estar por uma conveniência operacional em alimentos e bebidas. Por quê? Porque você tem uma grande atuação em alimentos e bebidas, você tem uma interação com alimentos e bebidas, então pode ser que você esteja no institucional alimentos e bebidas
assim como você poderia estar no institucional de recursos humanos, assim como você poderia estar no institucional de controladoria, e mesmo assim, a hierarquia para acessar essas informações depende da função de cada um. Então, o Ivanil não estará na sua área de Ana Mota, assim como você não estará na dele. Você muito menos estará na área de manutenção, assim como ele também não estará na área de controladoria. Então, esse fluxo de trabalho se refere especificamente aos seus pares e aos seus superiores hierárquicos. Os seus subalternos depende de ter acesso ou não a uma área pública. O que eu chamo de área pública é essa de recursos humanos, de TAG, de alimentos e bebidas, né? Mesmo controladoria tem algumas informações, e principalmente controladoria, tem informações que são sigilosas, que não podem ser divulgadas. Mas o mais importante disso, o que que não pode estar e o que que deve estar? Em tese, Ana, tudo deveria estar no Trello. Absolutamente tudo deveria estar no Trello. Sim. Pergunte. Ronaldo, o que eu penso, hoje eu recebo solicitação de todos os setores. Essas Sim. solicitações de compra, no caso, eu poderia ter ela no Trello? Sim, deve. Essa é a ideia. Então, A ideia é que toda e qualquer tarefa que você tenha que fazer esteja lá para que você tenha controle de que há a tarefa. Essa é a primeira coisa. A segunda, para que você entregue no prazo daquilo que você tem que fazer, ou que você se comprometeu a fazer, ou que você tem que fazer. E terceiro, tirar da frente coisas que você não tenha que fazer agora. Como assim? Não, agora já dei esse exemplo, que vocês que vão escutar esse exemplo, desculpe que já escutaram, mas desculpe, vai ter que escutar de novo. Eu tenho que ligar para minha tia mais velha. Faz 2 meses que eu não falo com a minha tia. Aí eu coloco aqui no Trello, eu estou falando no seu Trello pessoal, mesmo que seja dentro do trabalho, ok? Dentro do seu Trello do trabalho, você vai ter lá, ligar para minha tia. Eu até, como sempre faço com vocês, eu sempre falo da minha área, né, como exemplo. Eu sempre uso a minha área como exemplo. Por que que eu uso a minha área como exemplo? Porque eu tenho entrada, ação, aguardando resposta, biblioteca, um dia talvez, treinamento e a minha ação filantrópica que eu faço. Acabou. E eu tenho um dashboard que mostra que eu tenho uma atividade atrasada, eu tenho 57 atribuídos a mim em várias áreas dentro do Trello, e dessas áreas, 12 são particulares. Muito bem. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso, para ficar mais fácil o raciocínio? Nesta área do Ronaldo, ninguém tem acesso. Quando eu falo ninguém, Ana, é ninguém, literalmente. A única pessoa que tem acesso à sua área dentro do Trello, ou é o seu superior, ou sou eu. São dois que têm acesso a essa área. E tudo que processa-se nessa área, para mim, particular, Ronaldo, entra tudo. E quando entra tudo, eu vou compartilhar, mostrando já que eu estou falando que tem ações particulares minhas que estão no Trello profissional. Por que estão no Trello profissional? Para não ter 2 Trellos, eu não ter que acessar outra área de outra coisa para fazer. Preciso trocar o óleo do carro, preciso falar com meu primo, preciso tal. Quando você vai estudando o modelo GTD, Getting Things Done, que está na trilha, do David Allen, você vai se dar conta que, inclusive, ele coloca. Eu não uso isso, porque eu acho o cúmulo do preciosismo, ok? Mas só para você ter uma ideia de onde é que chega. Eu já cheguei a usar isso, realmente. Depois que eu comecei a fazer home office em função da pandemia e a gente fez a empresa, estruturou a empresa, ficou desnecessário para mim esse tipo de coisa. Mas
chega a ponto de dizer o seguinte, bom, eu tinha uma reunião com a Cássio agora, às 8 horas, mas ele teve que postergar, porque o Rodrigo pediu, tal, não sei o quê. Bom, essa meia hora que eu ganhei, o que eu tenho que fazer nessa meia hora de espaço de tempo? Porque não dá para fazer uma série de outras coisas, porque se eu começar, eu não vou conseguir terminar em meia hora certas coisas. Então, tem uma listinha de coisas que você tem que fazer. Por exemplo, marcar o dentista, ligar para sua prima, mandar arrumar um negócio no carro, fazer cotação de não sei o quê. Estou dando só um exemplo para dizer para você que essa rotina que você utiliza através do Trello, ela poderia ser feita no modelo Kanban, que poderia ser feita no papel. O Trello é só um software que trabalha com o modelo Kanban. O modelo Kanban são cartões visuais com áreas onde eles devem estar, para que você entenda onde você tem que fazer o que, quando. Mas o modelo GTD é exatamente isso, que é captar a informação, colocar no Trello para você tirar da cabeça, literalmente tirar da cabeça, e se ocupar daquilo no momento oportuno, no momento correto, no momento adequado, e sem ficar perdendo tempo com outras coisas. O Edvar já trabalhou comigo algumas vezes mas eu não sei se ele se lembra, porque ele não estava no escritório da empresa naquela ocasião, estava nos hotéis e tal, mas as pessoas sempre fizeram, sempre liderei grandes grupos. As pessoas batiam na minha porta assim, falavam assim, chefe, tem um minuto? Eu falei, tenho. Tem um minuto agora ou 30 depois das 2 da tarde, você escolhe. Aí a pessoa falava, não, então é rapidinho. Eu falei, tá bom. 59, 58, 57, 50. Não, 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 Jean, não, eu volto depois. Por quê? Porque a pessoa queria pensar em voz alta. E ela queria pensar em voz alta comigo para que eu pudesse ajudá-la a fazer mais rápido o trabalho dela, que era pensar. Então, ela pega uma mola, pega uma moleta e se apoia em alguém. Porque normalmente a gente não pensa. E é mais fácil pedir ajuda para quem está do lado para fazer mais rápido para a gente. Ok? Por que que o Trello é tão importante, Ana? E por que que tem coisas que tem que estar no Trello e tem coisas que não tem que estar no Trello? Em tese, tudo tem que estar no Trello, mas nós temos uma classificação do que é importante, do que é urgência e do que é emergência. E essa administração do tempo é o que faz você ter um determinado momento do seu dia, profissional, estou falando, um determinado momento do seu dia que fala assim, "Tá, agora eu vou pensar qual é a melhor estratégia de eu fazer o meu trabalho, o que que eu preciso fazer para mudar, para facilitar a vida do meu trabalho. Estou pensando para você ter esse tempo para parar para fazer isso, porque se você não tem esse tempo, sabe o que que acontece? Você é literalmente engolida pela rotina e pela desgraceira que está tudo acontecendo, que precisa é para amanhã, é para agora, é desse jeito, não tem como, não deu tempo. Você tem 24 horas no dia, eu tenho 24 horas no dia, o presidente da República tem, todo mundo tem 24 horas. Por que de acho tem gente que consegue fazer as coisas dentro do prazo e tem gente que não consegue fazer dentro do prazo? Por que que o modelo GTD foi um sucesso e é um sucesso? E por que o modelo Kanban é um sucesso? O modelo Kanban foi instituído pela Toyota para fazer produção on demand, ou seja, just in time. Olha, Kanban tem a ver com cartão visual, tem a ver com mapa mental, tem a ver com pensar o fluxo das coisas, de a ordem de pedido, e tem a ver tudo com o nosso trabalho, hein? Da reserva ao faturamento e ao recebimento no caixa. Se eu não emito a reserva direito, eu faço uma recepção equivocada, que dá problema durante a hospedagem, que por sua vez, na hora do check-out, tem que fazer ajustes, tem que fazer estorno, que vai para o financeiro
eventualmente com distorção, que vai ser faturado errado, que chega na empresa, que bate o erro, que volta na conferência, e uma coisa que era para você receber no caixa em uma semana, você recebe em 45 dias. Só que o seu salário tem que ser pago, né, no dia. Não dá tempo de eu esperar a empresa mandar o dinheiro, eu tenho que fazer o pagamento. Então, veja, se eu não tenho o conceito de Kanban, de just in time, se eu não tenho fluxo de caixa para enfrentar isso, eu não consigo entregar lá na ponta. Então, o modelo Kanban, que foi criado pelo cara da Toyota, não lembro o nome dele, Akio não sei o quê, também é o de menos nesse caso, ele tem exatamente para você fazer o seu mapa mental de logística, do que você vai fazer no seu dia a dia, para entender que determinados momentos da sua vida são momentos que são específicos da sua particularidade que tem que ser respeitados. Esses momentos têm que ser preservados, esses momentos têm que ser curtidos, esse momento tem que ser presencial, esse momento tem que ser aquele em que a gente faça efetivamente íntegro aquilo que você está fazendo agora. Quando você tem uma série de coisas na sua cabeça que estão abertas, são um monte de janelas abertas, que você não consegue ordenar essas demandas e colocar num lugar só, para você falar, bom, eu tenho que me preocupar em ver isso aqui e saber o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que me preocupar em armazenar lembranças de coisas que eu tenha que fazer. Nós parados, todos nós que não estamos fazendo absolutamente nada, você agora que está me escutando, o seu cérebro consome mais de 30% de toda a energia do seu corpo. O processamento cerebral, que leva a todos os comandos fisiológicos e etc., consomem mais de 30% da sua energia física. Ou seja, o que eu quero dizer em outras palavras, você é um combustível, você é um tanque de combustível que vai se esgotando esse combustível ao longo do dia, né? Até chegar a um determinado ponto e você está esgotado. Por que você está esgotado? Porque você processou várias tarefas ao mesmo tempo, e essas tarefas ao mesmo tempo, pasmem, para quem está me escutando pela primeira vez, que não me conhece. Eu falo muita bobagem, vocês me desculpem, hein? Tem que tomar cuidado com esse assunto do tag, que é assédio, bobagem, falar bobagem, mas desculpem, tem certas horas que eu não consigo me controlar. Certos momentos são ímpares. Vou dar um exemplo aqui. Nasceu minha filha. Olha que legal. Olha que tô segurando a minha filha aqui nos meus braços, tal, não sei o quê. Para o seu cérebro, do ponto de vista energético, funcional, fisiológico, não emocional, fisiológico, segurar a filha recém-nascida ou entregar o orçamento de 2025, para ele, é a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. A energia que eu demando para fazer uma determinada coisa cerebral, o nosso cérebro não consegue distinguir como combustível aquilo que é mais importante para mim ou menos importante para mim, porque ele processa absolutamente tudo. Por isso que as notificações das redes sociais, as notificações de apps e etc, 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 devem ser todas desligadas. Absolutamente todas desligadas. Todas as notificações dos seus smartphones têm que ser desligadas. Porque toda vez que você chama uma notificação, o seu cérebro vai interpretar que aquela notificação é tão importante quanto pegar sua filha no colo. Olha que loucura isso que eu estou falando para vocês. Olha que tristeza que eu estou falando para vocês. Então, se é um momento que eu tenho que processar, o que precisa estar no Trello? Em tese, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você tem que estar planejado, tem que estar no Trello para você ter um prazo. E aí, o que acontece com isso? Acontece que tem coisas que são fúteis, você resolve em menos de 1 minuto, 2 minutos, lá no modelo diz isso. Isso é uma bobagem, isso aqui eu resolvo agora, faço agora, tiro o cartão, próximo. E assim vai indo.
Vamos substituir isso, vamos substituir o Trello, para quem não teve ainda a ferramenta, não conhece a ferramenta, está estudando a ferramenta, está treinando a ferramenta. Vamos substituir isso por uma lista de tarefas. Pronto. Vamos substituir o Trello por uma lista de tarefas. Vamos substituir o Trello por uma agenda de datas, né? Agenda de calendário. Vamos substituir as coisas que são digitais, como é essa ferramenta, a coisas que são físicas. Qual é a diferença que existe entre uma coisa e outra? Nenhuma. A única diferença que existe mesmo, clara, é que o sistema te anuncia quando está errado, quando está atrasado, quando você deve fazer uma determinada coisa. Porque senão, eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo de novo. Eu sempre tive a mania, o processo de fazer listas de trabalho. Todo dia eu fazia a lista. No dia anterior eu fazia a lista. No final do dia eu riscava. Aí eu fazia outra lista com as coisas que ficavam remanescentes àquilo que eu tinha que fazer. E aquele assunto ficava literalmente cozinhando nas minhas listas de tarefas, ok? Sempre ficou. Muita coisa fica, a gente procrastina muita coisa. A gente não quer definir muitas coisas, a gente não quer expor muitas coisas, a gente prefere esconder certas coisas da gente mesmo. Isso é normal, isso vem de fábrica do ser humano, né? E sempre que a gente tiver uma forma mais fácil de fazer, será feita. Sempre. A tendência do ser humano é mais fácil? Então é essa forma que eu quero, porque fazer é mais difícil dá trabalho, estudar dá trabalho, me esforçar dá trabalho, e fazer ginástica dá trabalho. No centésimo abdominal cansa, você tem que fazer, exercitar e ir em frente, não tem como. É isso. O problema não é a carga de informação ou aquilo que você tem que fazer, é a consistência com que você trata a informação. Por isso que o Trello é interessante. Tem outros softwares que têm a mesma característica. Monday, tem outros softwares que fazem isso. A gente escolheu, fizemos uma seleção e optamos pelo Trello. Talvez seja mais fácil visualmente falando, mais fácil até de trabalhar. Mas, em tese, tudo tem que estar no Trello. Você me fez uma pergunta que talvez seja a pergunta mais importante para que todos tenham que escutar a informação. E mais, aquilo que está no Trello tem que ter um responsável, tem que ter uma data, alguém tem que estar naquele cartão, seja eu, seja outro, ok? E a partir do momento que eu tenho uma tarefa conjunta com a Ana Mota, por exemplo, se eu fiz a minha parte num checklist daquele cartão que competia a mim fazer, eu dou ok naquilo e saio do cartão. Eu vou embora, a minha tarefa já está feita. Isso é mais ou menos como passar um bastão para o outro. A tarefa agora ficou com o Edivar. Agora quem vai cuidar disso é o Edivar, não sou mais eu. Ou a minha parte nesta tarefa já está feita. Em tese, você tem que estar na titularidade de um cartão sempre que sejam ações que competem a você fazer. Mesmo que tenha o Edivar copiado, mesmo que tenha o Ronaldo copiado, tá certo? Não. E se você criou aquela tarefa, aquele cartão específico, e ele foi resolvido, você simplesmente deleta o cartão. Acabou. Próximo, e aí a gente fica mais leve na função do Trello. Respondi, Ana? Ronaldo, eu ia fazer Perfeitamente. uma pergunta que trazia duas questões, você já respondeu uma. A outra que ficou em dúvida. Eu tenho meus pares e às vezes eu não tenho uma certa pessoa que eu precisava chegar. Como é que eu chego nela? Como é que eu faço a tarefa para ela? Por exemplo, se a Ana não está no meu cartão. Bom, para começar, tem que dar nome aos bois, né? Para ficar mais fácil. Então, primeira pergunta se você não está no cartão dela, é porque você não tem que estar no cartão dela. Se você tem alguma relação com ela, você tem que estar no cartão dela. Mas se eu tiver que delegar alguma coisa para ela, como é que eu chego, como é que eu transmito essa tarefa para ela pelo Trello? Muito bem. Muito bem. Vamos fazer aqui na tela. Eu vou fazer só todos estão vendo bem minha tela aí? Sim. Ok. Eu vou fazer só
um teste com você, tá, Edivar? Vou para a sua área, porque eu tenho Correto. contato com você e você tem contato comigo no seu Trello. Eu vou pegar esse negócio aqui de vídeo institucional, certo? Não. E vou fazer o quê? Eu vou ou mover ou copiar este cartão para algum lugar, certo? Isso é uma ação. Então, vou mover. Eu vou mover para onde? Para que quadro você quer mover? Ah, eu quero mover para o Edivar. Ah, você quer mover para o Edivar? Tá bom, tá aqui. Em que lista você quer que entre essa história? Ah, eu quero que entre essa lista na caixa de entrada. Ah, tá bom. Em que posição você quer que eu entre? Ah, isso é muito importante. Ah, tá bom. Então vai na posição 1. Ele vai ser a primeira lá de cima. Mover. Pronto. Isso aqui já foi para a área do Edivar. Tá aqui. Entrada, vídeo institucional, que está aqui. Edivar. Não tem ninguém nessa área. Essa tarefa não tem ninguém, certo? E aí, então, eu vou colocar como membro o Edivar e vou dizer que eu preciso pegar este cartão aqui e entregar até o dia 31 de julho. Ok. Então, agora eu tenho uma data, tenho um responsável, tenho uma data, e a pessoa você pode fazer aqui, se quiser, na descrição do cartão algum comentário, ou aqui embaixo você pode colocar uma atividade e fazer assim, @Edivar. Está aqui. Edivar, veja esse cartão. Pronto. Salvar. Então, o que vai ocorrer a partir de agora? Você colocou um responsável e você colocou uma data. Você quer receber informação desta tarefa? Sim. Seguir. Você vai seguir. Toda a movimentação, todas as atualizações, você vai ser notificado. Fechou? Acabou? Próximo assunto. Vai estar no follow-up daquela data e no seu calendário vai ter aquela data quando a pessoa tem que entregar o quê? Aí o que vai acontecer? Você vai lá no seu calendário, que está aqui em cima, ó, essa caixinha aqui pequenininha, calendário, e no seu calendário já tem as informações que eu quero ou que precisa para você fazer aquilo que tem que fazer. E o vídeo institucional está aqui. Se eu der um clique, vai abrir o cartão automaticamente. Vou fechar de novo, está aqui na sua agenda. Então, o que ocorre, via de regra? Você, idealmente, começa o seu dia de trabalho com a abertura do calendário. O calendário aqui, ele deve estar, isso foi inclusive fruto da aula 1, o calendário deve estar sincronizado com o seu calendário do Google e com o seu calendário do trabalho, da sua conta de trabalho. Isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que quando você tem aqui, vou pegar o meu exemplo de novo para ficar mais fácil. Eu tenho aqui, Ronaldo, eu tenho uma tarefa dia 1º de agosto, está aqui. Muito bem, então no meu calendário, em 1º de agosto, tem aqui a questão da rentabilidade social. Então eu consigo visualizar exatamente quais são as tarefas que eu tenho que fazer neste dia, com os detalhes, fora aqueles outros que também não estou aqui marcado, mas que deveriam também ser colocados na minha agenda. Ficou claro para você agora? Conseguiu pegar aqui o fio da meada? Eu vou fazer o exercício para ver se responde a minha pergunta. Porque Então eu faz ainda. assim, você compartilha a sua tela, vai lá no rentabilidade social que eu te coloquei na sua caixa de entrada, para todo mundo ver o processo que você vai fazer. Compartilhar a tela aqui embaixo, verde, compartilhar. Passa o mouse e vai compartilhar. Estão vendo minha tela? Sim. Muito bem. Então vai lá na sua área, onde é que está? Aqui, o que Isso, você dá um salvou clique para mim aí. agora está aqui. Isso, dá um Ok? clique nele. Muito bem. Embaixo, descer, ações, mover. Aí, opa, passou. Aí, mover.
Ronaldo, ou coloca para Ana Paula. Coloca para Ana Paula. Ana Paula, isso. Entrada, número 1. Mover. Já foi. Saiu da sua área e está na área da Ana Paula. Se Perfeito. você vai na área da Ana Paula, que você tem contato, que você tem, é um par seu e você pode estar na área da Ana Paula, em cima. Primeiro de cima. Tá aqui. Está aí o vídeo institucional. Correto? Pode deletar. Agora faz assim, vamos imaginar que essa tarefa foi cumprida. Ok? Nas Arquivar ações, ou excluir? arquivar, excluir, pode excluir. Excluir, excluir. Acabou o cartão. Pronto. Próximo assunto, próxima tarefa, vamos embora. Esquece isso. Não tenho mais que me preocupar com esse assunto, já foi resolvido. Pode parar de compartilhar, Edvar. Mais alguma dúvida? Ronaldo, eu consigo bloquear algumas datas para eu não receber tarefa? Por exemplo, estou de férias e nessa data eu não, do dia 10 ao dia 20, eu não vou conseguir concluir as tarefas. Eu consigo bloquear essa data dentro do Trello? Não sei. Entendo que não. Entendo que não, porque a tarefa que você tem, ela está associada unitariamente a uma função, a uma ação específica. O que você pode fazer para evitar de que seja passado coisas para você ou que as pessoas saibam que você está de férias é bloquear o período de férias no seu calendário do Google. Aí é uma outra história. Ou seja, você pode dizer que você está ocupada de tal período a tal período. Então, toda vez que algum e-mail chegar, a pessoa vai receber a resposta de que você está em férias. Ok, mas isso não impede que eu coloque você, junto com o Edivar, numa ação para um dia tal, que você esteja nessa ação, só que no dia que você voltar de férias, tem lá um checklist com uma data do dia da volta das suas férias, dizendo, Ana Mota vai fazer esse assunto dia tal. Então eu deixo lá dia 2 de agosto, que ela volta no dia 30 de julho, dia 2 de agosto, Ana Mota vai fazer esse assunto. O calendário está com a data, o cartão está com a data enquanto você está de férias, mas a sua ação específica dentro desta tarefa estará quando você voltar de férias. Entendeu? Mais alguma pergunta? Que bacana, todo mundo entendeu tudo. Foi tudo super bom, né? Tá tudo certo. Não temos mais nenhuma dúvida, né? Podemos começar a implementar o Trello amanhã, pelo jeito. Tá tudo certo. Então, eu vou fazer perguntas. Ana Paula, sim, Ana Clara, pode falar. Bom dia. É Bom importante dia. eu excluir a tarefa assim que eu terminar, ou eu posso, por exemplo, colocar numa caixinha e excluir no final do dia, só para eu ter uma noção do que foi feito já. As you wish, como você quiser, como você achar que deve fazer. Eu normalmente digo que aquilo que eu tenha que tomar de decisão, de deletar uma determinada coisa, isso me traz a consciência que eu preciso pensar. O ato de pensar em colocar numa lista para eu deletar depois, eu, Ronaldo, deleto na hora. Por quê? Porque eu não vou perder meu tempo revendo coisas que eu já deletei. Eu não me arrependo. Eu paro, tomo a decisão, deleto, próximo assunto. Entendeu? Porque isso tem a ver com a questão do mapa mental. As pessoas têm uma coisa, Ana Clara, que é não, mas eu vou deixar guardado, porque se eu precisar disso, eu vou poder usar depois. Quando me perguntarem sobre um determinado assunto, aí eu vou pegar lá embaixo daquela caixa que está embaixo de 6 outras caixas, que eu não lembro bem qual é o que está ali, para eu pegar aquela informação, porque aí você já imaginou se eu não tiver essa informação?
Então, você tem essa informação através do e-mail, você tem essa informação através do seu diretório, que no seu computador, isso é muito legal. No seu computador é onde tem que ter as coisas, que onde tem que ter as coisas. Não é no Trello. Não é no Trello. Se é alguma coisa que seja importante corporativamente para o tag na área do tag, ok. Mas as coisas do seu trabalho, do seu dia a dia, tem que estar no seu computador. Se você deletar do Trello, não vai mudar nada a sua vida, não vai mudar nada aquilo que você tem no seu computador. Ou seja, a gente precisa tomar um cuidado, inclusive lá no modelo GTD fala sobre isso. Aliás, tem um curso que a gente já fez aí, você não participou, mas enfim, a Mente Organizada, que fala exatamente sobre isso, que fala exatamente sobre o armazenamento das informações que são fruto do nosso mapa mental. Então, o nosso computador tende a ser uma zona, porque essa zona faz com que a gente não consiga colocar as coisas dentro de uma ordem no nosso mapa mental para poder buscar determinada informação. Por isso que a inteligência artificial vai ser um grande avanço para a humanidade e, ao mesmo tempo, um exercício para fazer com que a humanidade pense antes de fazer a pergunta. Porque se você não fizer a pergunta certa para a inteligência artificial, você não vai ter resultado nenhum. Em compensação, se você souber formular a pergunta com todo o conteúdo, com todos os detalhes, com todos os dados que você precisa para ter aquela resposta, a sua resposta vai vir primorosa, a ponto do chat GPT ou qualquer inteligência artificial chega a ponto de um determinado inteligência artificial fazer um app para você colocar no seu celular. Daqui a pouco ele está fazendo construção de foguete, ele te dá toda a instrução como é que você constrói um foguete. Estou dando aqui exemplos de que você precisa saber formular a pergunta. Então, o que eu tenho que guardar? Eu tenho que guardar aquilo que o meu cérebro precisa para processar. O meu cérebro não foi feito para guardar. Quando eu coloco numa lista, eu vou deixar ali para não perder, significa que eu não pensei adequadamente, eu não tenho certeza daquilo que eu estou fazendo, o que significa que eu tenho insegurança. E se eu tenho insegurança, é porque eu não tenho dados suficientes para tomar uma determinada atitude. Por isso que as pessoas resolutas, as pessoas objetivas, as pessoas que sim ou sim, não ou não, vamos lá, 1, 2, 3, e normalmente são os líderes. Por que normalmente são os líderes? Porque os líderes são aqueles que tomam as decisões em tempo curto, com intensidade e abraçam o risco e a responsabilidade. Quanto mais você fizer isso, mais você vai subir na escala hierárquica. Normalmente, o líder não vai deixar uma listinha de coisas que eu estou com dúvida se eu devo deletar ou não, entendeu? Ele já deletou lá atrás, já foi embora, não precisa. Sim, Ana Paula? Ronaldo, nós temos a ferramenta, né, aí no Trello de enviar um cartão, enviar um e-mail para o cartão. Na semana passada, a Cris me fez uma pergunta, eu falei para ela, Cris, eu não sei se ela perguntou se tinha ao contrário, eu achei pertinente trazer aqui. Se tem como você transformar um cartão em um e-mail. Eu falei que eu desconhecia se tinha essa Eu possibilidade. também não conheço essa possibilidade. Não sei como até seria isso, posso até pesquisar se eu posso converter um cartão em e-mail, mas eu entendo que eu posso compartilhar, né? Vou Isso, tem fazer o com vocês, tá? compartilhamento. Isso. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Porque o que eu quero aqui todos nós estamos aprendendo, né? Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou abrir um cartão aqui, teste, e vou pegar esse cartão teste e vou compartilhar com alguém, certo? E eu posso compartilhar esse cartão copiando esse endereço que tem um link para esse cartão. Então, eu não gero um e-mail a partir daqui, porque ele não é efetivamente
o e-mail, porque ele não é um processador de e-mail, né? Então, fica claro, quem processa e-mail é o Outlook ou o Gmail ou o Yahoo ou quem quer que seja. Quem faz o calendário é o calendário do Google, é o calendário do Trello, é o calendário da Outlook, enfim, cada um tem o seu processador de informação. Vou dar uma dica do que eu fiz hoje, só para vocês verem, compartilhar mais uma vez coisas que eu faço. Como tem pessoas que não têm Trello, o que eu faço? Hoje, por exemplo, eu mandei aqui para a pessoa: oi, Lilian, tudo bom? Beleza? Olha, tem esse assunto no meu follow. Isso aqui é do Trello. Olha, eu tenho esse assunto que está pendente, não consigo, e assim sucessivamente. Então, eu copio aquela parte da tarefa que compete àquela pessoa que não está no meu Trello e mando pelo WhatsApp, mando pelo e-mail. Eu faço esse recurso, que é o único recurso que eu conheço para poder, entre aspas, compartilhar, porque ele não gera o dado, ele processa o dado. Entendeu? Até o checklist mesmo. Eu passo um checklist para a pessoa e falo lá, ó, pendências com a Ana Paula. Aí eu coloco lá uma série de coisas, tal, não sei o quê. Eu copio aquela parte e passo para ela pelo WhatsApp, falo, ó, essas aqui são as pendências que eu tenho com você. Pum, e mando para ela. É a única forma que eu uso de processamento de informação. 8h47, mais uma pergunta? Ei, Ronaldo, bom dia, tudo bem? Oi, Cris, bom dia. Semana passada eu tentei fazer um card, né, com atribuições e poder mandar para Ana Clara. Só que não estava habilitado a poder marcar ela. Aí, no caso, isso vai ser habilitado posteriormente, porque ela já tem uma conta no Trello. Seria só isso mesmo. Para mim. Que estranho, né? A gente vê isso no privado. Deixa É. acabar a aula, a gente continua, Ana Clara, Ana Paula, e a gente vê juntos como é que faz isso, porque tem algum erro em algum lugar, não sei onde, que a gente vai descobrir onde está, mas tem alguma coisa pegando aí que não é possível. Eu tenho acesso a todos os cartões, se eu não tenho é porque não existe. Então tem alguma coisa errada. Vamos ver o que é e a gente faz. Mais alguma pergunta? Bom Não. dia, Ronaldo. Oi, bom dia, Natália. Pois então, eu acho que a minha pergunta é mais ou menos igual a da Cris Ellen, porque eu também tenho duas lideradas. Conseguimos fazer para elas um Trello para mim poder também atribuir algumas tarefas que estão ligadas diretamente a elas? Sim, elas têm computador? Tem sim. Ok, sim, é possível. E se elas tramitam dentro da sua área de trabalho, no caso governança, elas são convidadas sem problema nenhum, não tem custo adicional, elas vão funcionar exatamente igual como todo mundo, só que elas estão restritas somente àquela área específica de governança. Eu tinha feito, Ana Paula, uma sugestão de mapa do Trello, hierarquia do Trello, áreas do Trello, porque, de novo, controladoria é uma área, tem Nelson, tem Ana Mota, tem Lígia, tem Ana Clara, tem Cris, que são Natália, tem Natália, que é a área de governança pode ser a área onde você as convide, Natália, para participar. Então, sim, é possível fazer, sim, é possível convidar, não tem problema nenhum. Neste primeiro momento, Ana Paula pode dar o suporte para você, nesse primeiro momento. Na sequência, a gente vai colocar um tutor específico para ajudar vocês no dia a dia, tá? Mas, sim, é possível fazer. Então tá bom, obrigada, Ronaldo. Mais alguma coisa, Ana Paula? Não? Não. Muito bem, 8h57 era o que tínhamos de melhor para hoje, é o prato do dia. Vamos fechar aqui a nossa aula, amanhã voltamos. E só para eu ter aqui uma noção, né? Todo mundo fez a trilha do Trello?
Quem não fez, levante a mão. Estou Quem não finalizando. fez, levante. Não fez. Ana Clara não fez, Ana Mota não fez, o Nelson fez, a Lígia fez, todo mundo fez, então, tá tudo certo. Elton fez, Maria Emília fez, o Hermani fez, Natália fez, todo mundo fez. Ronaldo, ainda não tem o Trello para estar fazendo. Você está perguntando sobre Quem está falando? atividades? Quem está falando? Quem está falando? Natália. Natália? Natália, Ah, não estou vendo você. Ah, eu desliguei a câmera. Você não fez a trilha do Trello. A trilha do Trello, você está perguntando dos vídeos ou alguma atividade que está atribuída dentro do Trello? Atribuída dentro do Trello. Ela não fez, porque ela não ainda tem não ainda. Ah, legal. Então tá bom. Tem Então, alguns terminando casos aqui, assim. tá. Então, terminando aqui, nós vamos criar as áreas para cada um. E dentro desta área, só para vocês saberem, dentro desta área, vou pegar aqui o caso da Cris, que eu tenho certeza que tem a área do Trello. A trilha. Aqui é a área do Trello, ó. Tem aqui todas as atividades, inclusive guia rápido, enfim, tem tudo aqui para fazer. Cada passo desse é um material que vocês podem conseguir estruturar. Amanhã, para facilitar a vida, Ana Paula, nós vamos falar sobre e-mail, todos já terão, então, a gente faz hoje para todo mundo, que aí fica mais fácil, e cada um, nós vamos criar, Ana Mota, o seu e-mail do cartão do Trello. Então, você, ao mandar o e-mail para o Ronaldo, você pode colocar em cópia oculta, Ana Mota Trello, e aquele e-mail que você está me mandando vai para o Trello integralmente, com anexos, com imagens, com tudo, e você pode trabalhar aquela tarefa daquele e-mail específica como uma tarefa normal de um cartão normal. E aí, depois que está feito, você deleta aquilo ali e pronto, e fim de papo, tá? Só para vocês saberem que nós temos duas coisas. Amanhã, então, aproveitando, vamos falar sobre e-mail e vamos falar do calendário que é importante. Aí, Lígia, eu vou pedir a tua ajuda na questão do calendário para as pessoas e também para o e-mail que você também já participou, e a Cris também, da feitura disso. Então, elas vão ser o suporte para vocês durante até amanhã, para vocês terem como fazer a associação, criar aquele cartão Ana Mota, vai ter lá um e-mail, eu vou criar um contato na minha agenda, Ana Mota Trello, tem lá o e-mail, e eu, ao fazer um e-mail, eu mando para o Edivar, com cópia para esse Ana Mota Trello, e ele vem para o meu Trello na caixa de entrada. E aí passou a ser uma tarefa normal, ou seja, quando eu jogo para mim mesmo, a gente não tinha mania, muitas vezes a gente faz isso, a gente manda um e-mail para a gente mesmo, né? E aí só que a diferença é que você manda para o Trello e isso entra na caixa de entrada, e uma vez na caixa de entrada, aí você trabalha a tarefa do jeito que quiser, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é assinar o calendário do Trello. Você vai pegar o seu calendário do Trello, que tem um endereço específico, tem uma URL específica, vai lá no Google, assinar um calendário da URL, colocar aquela URL que você copiou, e a partir daí, tudo que você fizer no Trello estará na sua agenda normal. Então, você vai abrir a sua agenda, você vai ter assuntos que são do Trello, assuntos que são pessoais, assuntos que estão na sua agenda do Google. Ok? Bom dia a todos. Ronaldo, Oi, Hermani, bom dia. apenas para poder concluir aí sobre o vínculo das agendas, tá? Nosso domínio @bhexpo, ele não tem vínculo nenhum com o Gmail. Ou seja, ele é um domínio independente, onde para associar ao Google, a gente precisa fazer alguns procedimentos nisso. Então, assim, Onde ele está hospedado? ele está na KingHost. E na KingHost você não tem calendário, você não tem... Então, Ou você... para quem usa o
BH Expo Hotel, ele pode ser usado com o aplicativo do Outlook, tá? Para quem usa @Intercity Hotéis, ele é o Outlook Web. Então, ele não tem... eu não tenho acesso, eu não tenho os parâmetros de configuração, porque isso está com a Intercity. Certo, certo, certo. Então, assim, para quem utiliza o domínio @BHExpo, pode usar o calendário do Outlook aplicativo. Beleza? Tá. Então, Beleza, assim, não tem problema. E quem tem Intercity também pode assinar o calendário normal, porque ele está rodando em Google, certo? o da Intercity, ele é um e-mail, ele é um domínio hospedado pela Microsoft e não pelo Google. Então você vai ter que fazer a assinatura na Microsoft. Exatamente. Bom, mas tudo bem. Quer Microsoft, quer Google, quer o que for, dá para fazer. Eu só preciso de descobrir isso como para poder reportar ao pessoal, porque a dúvida vai aparecer. E a integração, ela é interessante. Então, Sim, claro, claro. vamos dar uma estudada nisso aí hoje, para que amanhã Legal. a gente tenha resposta sobre o assunto, tá bom? Bacana, Hermane. Obrigado, viu? Pessoal, eu coloquei no chat o meu WhatsApp. Quem for precisar de quadro no Trello, como o caso da Natália, que está sem, né, e as supervisoras dela, me manda, por gentileza, o e-mail lá no WhatsApp, tá? E aí eu já vou listar isso para eu gerar esses quadros. Legal. Muito bem, meus amigos. Então, amanhã nos encontramos na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Ok. Beleza.